Você já ficou em dúvida se está lendo a palavra de Deus da maneira correta? Então esse vídeo é para você. Fique nele até o final. Salve, salvos! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse vídeo, como vocês viram no tema, eu quero falar um pouco sobre a maneira certa de estar lendo a palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus, ela é espiritual. Então ela não é um livro qualquer, um livro comum que nós estamos acostumados a ler, né? Como um livro Romeu e Julieta, por exemplo. A palavra de Deus, ela é uma escritura sagrada. Então, tudo o que está escrito ali é espiritual. Então, primeiramente, para que você possa compreender da melhor maneira possível, né, a palavra de Deus, você precisa estar com o seu espírito ativado, né? Porque a Bíblia não é um livro, como eu disse, comum, que você vai ler uma história, um conto de fadas ou algo do tipo, não. A palavra de Deus, ela é espiritual. E se você não estiver com o seu espírito ativado, é impossível de você conseguir compreender essas escrituras. A melhor coisa que você pode fazer ao ler a palavra de Deus é, antes disso, buscar ao Senhor. Buscar direção, buscar a revelação, a rema, né, daquelas escrituras, para que você possa compreender de fato o que está escrito. Porque se você tentar ler de uma maneira natural, de uma maneira carnal, você vai se confundir, vai se atrapalhar ainda mais. Você fazer uma oração antes de ler, para que você possa compreender aquela escritura, para que você possa entender o que está por detrás daquilo, qual que é a interpretação correta, porque ler por ler, qualquer um que sabe ler, que é alfabetizado, vai conseguir ler. Agora, você ler e compreender já é uma outra história, né? Já exige uma disciplina espiritual maior. É por isso que muita gente se perde em enganações, em heresias e mentiras. Por quê? Porque lê a palavra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, como se fosse um livro normal, e a consequência disso é o que? É nascer heresias, nascer mentiras, nascer distorções, né? Por exemplo, existem religiões aí que na verdade são seitas, na verdade são coisas que desagradam a Deus, que se você for questioná-los, eles vão usar muitas vezes até versículos bíblicos para poder dizer que o que eles creem, da maneira como eles creem, está correta. Né? Mas a grande verdade é que tudo isso nasceu do quê? De uma má interpretação bíblica. Por quê? Porque eles leram a palavra de Deus de uma maneira carnal, de uma maneira natural, né? Buscando não a revelação de Deus, mas buscando versículos que meio que apoiasse a sua maneira de pensar. E a partir daí nasceu uma heresia, nasceu uma mentira. Então, por isso é muito importante nós lermos a palavra de Deus. Claro, isso é de fato uma coluna da vida cristã. Porém, antes disso, precisamos estar o quê? Com o nosso espírito ativado, preparado. Para quê? Para que a gente possa compreender a maneira de Deus, o que aquela escritura está querendo dizer. Então, resumidamente, qual que é o propósito desse vídeo? É mostrar que a palavra de Deus, ela não é um livro comum, um livro qualquer, ela é um livro espiritual, e se você não estiver com o seu espírito ativado, é impossível que você consiga compreender o que de fato o Senhor, ele quer dizer através daquela escritura. Eu lembro que antes de se converter ao Evangelho, eu já tentei ler a Bíblia, né? E acabei ficando mais confuso ainda. Por quê? Porque eu era um homem natural, um homem carnal, e a consequência disso é você ler o que é o espiritual e não compreender absolutamente nada, né? Mas depois que eu me converti, inicialmente ainda continuei com algumas dificuldades, né, para poder compreender a palavra de Deus, o que é normal, né? No início ali você ainda está se acostumando com aquilo, mas depois com o tempo, né, eu fui me acostumando e fui aprendendo a interpretar com a ajuda do Espírito Santo, né? Nós precisamos entender que Deus, o Espírito Santo, é o grande autor e escritor daquele livro. Então nada melhor do que de você buscar respostas nele.
né? Muitas vezes você vai ler coisas que você não vai compreender, mas o autor daquele livro está ali do seu lado. Então é muito importante nós sempre consultarmos ao Senhor diante de situações como essa, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Peço para que você deixe o seu like, deixe a sua inscrição, dê uma força nesse início, né, que nós estamos aqui de canal. Creio que esse canal vai abençoar e salvar muitas pessoas e conto com você nos comentários, no compartilhamento, para que o que está sendo dito aqui seja compartilhado, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.